aqui trazendo um pouco da minha apresentação para vocês. Tem algo que eu sempre costumo dizer quando as pessoas dizem Lala, se apresenta, que é o seguinte, eu digo que eu sou poeta e o resto é detalhe. E como a gente vai passar um bom tempo convivendo por aqui, eu vou passar para vocês algum desses detalhes. Então, meu nome é Larissa, vocês podem ficar à vontade para me chamar de Lala, de Lari. Eu sou nascida e criada no Recife, filha de painho e maninha, mãe dos cachorros que tive, dos que eu tenho, dos que ainda vou ter, irmã de Paulo Vinícius, minha criatura medonha que enfeita aí as minhas crônicas de infância da vida, esses contos, essas histórias. E eu costumo dizer também que poeta a gente já nasce. Todo mundo tem um pouco de poesia dentro de si. E a escrita, que hoje eu acredito que é o maior tesouro da minha vida, é basicamente a minha bússola, ela demorou um tempo para me encontrar, mas eu acredito que foi justamente no momento certo. E eu quero contar um pouco para vocês como foi que essa história aconteceu. Na época que eu fui prestar vestibular, eu gostava de muita coisa, não sabia nem direito o que eu ia fazer. No final das contas, acabei indo para a arquitetura porque eu acreditava que tinha muita arte, como tem naquela área. E foi nesse curso que eu fiz uma viagem que mudou minha vida inteira. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras. Quando você vai fazer esse intercâmbio, uma coisa curiosa é que você escolhe as cidades que você quer ir. E aí eu coloquei lá, né, Chicago, Nova York, Miami. E aí o programa é ele que diz para onde você vai. Você não escolhe, você sugere. E aí eles me mandaram para uma cidadezinha bem pequena nos Estados Unidos, chamada Lawrence, no Kansas, no meio dos Estados Unidos, aquele lugar ali meio desértico. E aí quando chegou esse resultado para mim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nesse lugar? Não vou. Mas deixa aqui, no final eu resolvi ir e foi uma experiência que mudou muito minha vida. Então, quando eu estava ali, naquela cidadezinha, a cidade dos girassóis, dos campos de girassóis, me encantando com aquela nova vida, aquela nova aventura, eu passei um ano de experiências muito diversas. Mas quando faltava 4 meses para eu voltar para o Brasil, eu comecei a encontrar algumas dificuldades ali naquele lugar, estava vivendo algumas situações difíceis que me fizeram querer muito voltar para o Brasil. Então ficava, poxa, quero muito voltar para o Brasil e estou agoniada, e começava naquela de contar os dias. Então uma experiência que eu tinha tão rica ali, tão maravilhosa, de repente estava ali virando uma angústia no final, era algo que não podia terminar daquele jeito. Então, foi aí que eu resolvi fazer um diáriozinho para mim. Eu, na época, ainda existia o Tumblr, nem sei se existe ainda, mas eu criei essa conta no Tumblr, tranquei ela com as 7 chaves, não queria que ninguém visse o que eu estava escrevendo. E ali, no meu cantinho de escrita que eu tinha ali para mim no meu quarto, eu comecei a registrar tudo que era importante que eu estava vivendo ali. Então, esse meu primeiro contato com a escrita foi um contato para ressignificar o que eu estava sentindo. Porque eu estava ali focando no que estava acontecendo que não era legal e muito presa a uma expectativa de volta de preciso chegar, porque quando eu chegar vai acontecer isso e aquilo. E eu não estava prestando atenção no que tinha de tão lindo ao meu redor e que eu estava vivendo por causa daquela experiência. Então a escrita ela me trouxe isso, ela ressignificou tudo para mim, ela me trouxe de volta para o meu eixo. E aí eu comecei nesse diário a dizer tudo que tinha ali e que eu ia sentir muita falta e que era especial. E o nome desse diário era 45 dias de waffle, porque eu amava waffle, era uma coisa muito americana que eu tinha naquela realidade, né, quando eu voltasse para o Brasil eu não teria mais, então o título já me puxava para uma coisa de aproveita o que tu tem aqui, porque esse é um momento que ele acaba. E aí eu fazia desenho das minhas amigas, pensava em quem eu ia sentir falta, descrevia algumas dessas últimas aventuras que a gente tinha. A gente vivia também tudo muito com um gosto de, meu Deus, está acabando, temos que viver tudo que há para viver. E aí a escrita ela foi essencial para mim nesse papel. E eu consegui viver esses 45 dias de waffle com muito amor e com muita intensidade. E aí quando eu voltei para o Brasil, o que é que aconteceu? Nada do que eu esperava era o que eu esperava. Tava tudo fora do... Sabe aquela música Nada ficou no lugar? Nada ficou no lugar. Não tinha nada daquilo que eu queria. E aí teve um choque muito grande de... Cheguei no Brasil, não tem nada do que eu esperava. E agora eu perdi toda aquela rotina que eu estava acostumada. A rotina de
ter o meu espacinho ali com minha independência financeira que eu tinha no intercâmbio, de poder andar na rua tranquilamente, sem medo, solta. Cheguei aqui, não tinha o que eu esperava, também perdi minha rotina. Então, comecei a entrar num processo de ficar muito mal mesmo, assim. Não tinha vontade de fazer nada. Então, ficava ali na cama horas e horas e horas. E minha mãe fazia assim: menina, sai da cama, levanta, tem muita coisa boa aqui também, vamos viver. E eu não conseguia. Tava ali vivendo só naquele, sabe, aquele modo de energia baixa que você bota no celular para não gastar a bateria. Tava daquele jeito. Até que chegou um momento que eu comecei a buscar formas que eu poderia levantar dali, sair dali, e mesmo assim eu não conseguia encontrar. E aí o meu reencontro com a escrita foi de uma forma muito orgânica, por isso que eu disse lá, me achou de volta e veio pegar na minha mão, porque não foi algo que eu fiz, eu vou escrever aqui para sair desse buraco. Não, ela me encontrou de uma forma orgânica e depois eu comecei a usá-la para me renascer, né, para florescer de novo. Foi o aniversário da minha amiga, e essa amiga, inclusive, era do intercâmbio. Eu juntei aquele misto de saudade daquela época, com o carinho que eu tinha por ela, e comecei a escrever sobre ela. Começou a sair em forma de um poema, começou a sair de uma forma muito, muito divertida, uma pessoa muito leve. Então eu fiz esse poema e coloquei no Facebook. E na época, todos os amigos de intercâmbio ficaram muito empolgados com aquele poema, porque ele traduzia muito bem essa minha amiga. E eu acho que o poeta, ele tem esse superpoder, né? De conseguir dizer em poucos versos muitas coisas. E aí todo mundo ficou: nossa, tu devia escrever, porque tu é boa nisso. E aí aquilo ali, naquele momento que eu não enxergava nada, foi algo que foi e me puxou daquele lugar que eu estava subterrâneo, né? A poesia, ela começou a ocupar uma posição muito central na minha vida. Quando eu fui terminando o curso de arquitetura, eu cheguei para o meu orientador com um tema, assim, um tema mais comum, e ele disse: não, eu quero que você escolha alguma coisa que faça muito sentido para você, que faça seu olho brilhar. Aí eu olhei para ele assim, num tom até desafiador: então eu quero falar sobre poesia. Vê, tu vai terminar um curso de arquitetura e urbanismo, mas tu quer falar sobre poesia. E aí eu falo para ele: eu quero falar sobre poesia, é isso que faz o meu olho brilhar. Ele fez: então você vai fazer sobre isso. E aí, eu acho maravilhoso esse orientador, né? Porque ele apoiou a minha viagem, e aí nasceu esse TCC, a Poesia das Cidades, e aí é toda uma interpretação do Recife de 1900 a 1950, o Recife poético, as transformações urbanas. E aí teve esse projeto que eu tenho muito carinho por ele. Teve também o lançamento do meu primeiro livro e teve um projeto assim que ocupou uma proporção gigante na minha vida, que foi a criação da marca Vestivesse, que é uma marca minha e da minha mãe, e a gente embarcou junto nessa aventura e estamos aí há 4 anos fazendo produtos com poesia. Então, para concluir essa apresentação, acho que uma mensagem que eu queria dizer é: as pessoas sempre vão falar muitas coisas, mas eu acho que o importante é você fazer o que você acha que é certo, o que o seu coração lhe diz, o que sua intuição está mandando. E a poesia, eu queria dizer que ela tem uma força muito grande na minha vida. Queria finalizar com a poesia mesmo, porque minha imaginação muito fértil, né? Eu sempre me imaginava num pomar. Quando eu comecei a escrever, eu me imaginava num pomar. Nesse pomar tinha árvores de vários frutos. E quando as pessoas diziam assim: mas você tem que escolher uma coisa, eu sentia como que se eu tivesse que escolher uma árvore. Ou a árvore de laranja, ou a árvore de maçã, ou a árvore de... acho que melancia não dá em árvore, mas você, só para ilustrar, uma árvore de melancia, melancia nasce de baixo, gente, não sei. Enfim, tinham várias árvores nesse pomar, e é como que se cada fruto fosse uma coisa diferente. E aí eu queria pegar todos eles, mas aí eu só podia escolher um. Era como se o mundo dissesse isso, sabe? E aí eu sinto que a poesia na minha vida foi como que se algo veio, né, uma intervenção divina veio e me deu uma cesta. Essa cesta é a poesia para mim. Me deu uma cesta e disse assim: ó, com a poesia tu vai poder pegar um pouco de cada fruto e vai poder fazer tua história. Poesia é essa grande cesta para mim, quando eu tô no pomar, e que eu saio colocando todas as frutinhas dentro, e aí tudo faz sentido. E uma mensagem que eu quero deixar para vocês embarcarem nessa experiência com tudo é que a poesia, ela surge dos lugares mais inusitados. Então eu peço que vocês fiquem bem soltas para criar. Vocês viram que eu usei aqui várias imagens lúdicas, assim, um pomar, uma casa. E a poesia é isso, é sobre você imaginar, você usar a sua alma de artista para criar
universos bonitos mesmo. Eu espero vocês nos próximos módulos.